connection. What I got to do? I'm waiting for you. Connection. Deixa eu chamar a galera primeiro, porque o Instagram tem essa coisa que a gente tem que ir de um em um. Aí a gente vai de um em um, que é muito legal, muito bacana, mas eu ainda vou descobrir onde é que a gente coloca para selecionar todos. Acho que o Instagram não tem isso. Ou se tem alguém, por favor, me avise. Ajude. Um locutor, quer dizer, um aprendiz de locutor, né? Uma pessoa que está aqui querendo saber como é que faz para selecionar todos os meus amigos queridos ouvintes e tudo mais do Instagram, para a gente bater papo com um grande artista todo domingo. E todo sábado também no Cruzeiro em Letras. Falando nisso, parabéns André Coelho pela entrevista de ontem com o luthier Ari Ribeiro. Muito legal, eu assisti depois, não consegui assistir. Pronto, oi Noélia, tudo bem? Vim ver o Maílson até às 20 horas, maravilha Noélia Ribeiro. Obrigado aí pela presença, Noélia Ribeiro. Galera, é o seguinte, eu vou começar aqui, ó. A cidade, pois é, a cidade. A Noélia veio ver o Maílson, ela não veio me ver. Brincadeira, Noélia. Eu sei que você tem compromisso, daqui a pouco você tem uma live, não é isso? Eu acho isso, enfim. Aos que nunca dedicarei nada. Bom, galera, é o seguinte, esse aqui é o livro do Maílson, A Cidade, que ganhou o Prêmio Jabuti 2018. Aqui o símbolozinho do prêmio, deixa eu ver se dá para vocês conseguirem ver aí. Pois é, muito legal, muito bacana, né? Rosângela, tudo bom, minha querida? Deixa eu ver se eu consigo acenar para vocês, que às vezes o Instagram não deixa acenar, não sei por qual motivo. Mas olha só, presente, tarde, tarda, alarme, que fala, que arde, que geme, de tarde que fica, cidade que falo, cidade, em meio à tua carne te rasgo e penetro teu âmago, por entre veias e roelas, onde cachorros dão o ar da graça. Boa noite, Ana Studers, também Senira, beleza, Bororó, a cidade, Maílson Furtado, que estamos aguardando o grande Maílson. Como é que está, minha querida? Satisfação também. Espero que tenha gostado dos livros, do Curta Poema Curto, enfim, dos livros que você adquiriu. Eu fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado. Opa, o Maílson está aqui. Vamos lá. Vamos aceitar, Maílson. Solicitação, grande Maílson Furtado. Galera, é o seguinte, Maílson Furtado é escritor, editor, diretor, ator, produtor cultural, cirurgião dentista, brasileiro, lá do Ceará, gente boa pra caramba. Boa noite, meu querido. Tudo bom com você? Boa noite, meu amigo. Tudo na paz. Que bom, tá me Como é ouvindo que bem? tá por aí? Tá tudo bem. Sim. Está chovendo, isso é bom, viu? Isso é muito bom. Eita, rapaz. Aqui tá um calor da peste mesmo. Rapaz, mas aí você tem aquela coisa da praia, um pouquinho aí, a gente não Não, aqui tem. essa. Mas aqui a praia tá 200 quilômetros daqui, é longe. Ah, é longe mesmo. Tá no meio do Que maravilha. sertão. A Noélia Ribeiro tá te mandando aí um abraço, meu amigo. Ah, beijo grande, Noélia. Que saudade eu tô daí, viu? Vendo a hora dessa coisa abrir, pra gente voltar a viajar, ver as Ah, coisas que a com gente gosta. certeza. Show. Querido, é o seguinte, bom, nós vamos falar de várias coisas, mas eu só quero, assim, né, que eu estava citando a galera que estava falando lá da cidade, né, até eu li um trecho aqui, mas eu queria saber o seguinte, a gente não vai, assim, falar desse livro, né,
tanto quanto o que eu quero falar, que é do novo livro. Porém, eu queria saber o seguinte: você se lembra da reação no momento em que anunciaram o seu nome quando você ganhou o prêmio? Você lembra disso? 2018, faz um Não, tempinho já. tem Tempo como esquecer, maravilhoso. não, né? Foi Tem bom, não. cara. Foi é um momento gostoso de lembrar, assim, né? E já se vão quase 3 anos, né? E tal, e parece que foi ontem e tal, e muitas coisas bonitas aconteceram desde lá pra cá, né? E é isso. Que maravilha. Que maravilha. E qual é o impacto desse trabalho na sua cidade, cara? Assim, não só naquele momento, mas e depois? Ah, cara, acho que ao longo desses anos, né, desses últimos anos, a conquista foi se assentando onde devia se assentar, né, e acho que esse lugar que vivo, né, esse lugar que moro, que acredito, acho que consegue traduzir, né, conseguiu traduzir é, essa conquista para si, no sentido de considerar algo dela também, né, e trazer isso para o cotidiano do lugar, né, trazer essa possibilidade enquanto motivo de trilhares, né, de pessoas, de, de uma crença um pouco maior na arte, de uma crença um pouco maior no lugar, de uma crença maior na permanência nesse lugar, desse lugar. Então, teve algumas coisas bonitas, né, que acho que alicerça um pouco desse lugar. Vou mandar um beijo aí para algumas pessoas muito Por bacanas, né? favor. Porcina de Souza aí na Paraíba, né? Querida amiga, que imensa poeta também, está por cá, né? Então as pessoas aí legais. Opa, opa. As pessoas legais entrando aqui, estamos por cá. Que maravilha. Ela disse que impactou todo o Alto Sertão Nordestino, viu? O seu livro Pô, aí. que Você, bom. o seu livro não, você, na verdade, não só o seu livro, como você, a Nada. pessoa. Que legal. Que bacana isso aí, cara. Bom, eu quero dizer o seguinte, Wilson. Nos bastidores tem o patrocínio da Academia Brasileira de Letras e também da Matriz Cultural, tá? Que a gente está aqui também com a rádio Imaginário, a rádio web, então a gente está sendo transmitido além do Instagram, também pela rádio Imaginário. Muito legal, muito bacana isso. Quero te agradecer, né, por aceitar o convite. Eu sei que você é uma pessoa, né, que tem assim, a sua agenda lotadíssima, entendeu? Eu sei disso e fico muito feliz de ter conseguido esse momento novamente, porque, né, a gente já teve outras entrevistas e você é realmente uma pessoa muito especial nesse sentido, com a sua simplicidade e sua generosidade aí, de atender a todos da melhor forma possível. E a gente aqui dos bastidores agradece muito esse momento. Querido, a ideia de ser independente no mercado editorial é viável? É, é sim. E hoje mais ainda. Hoje a gente está tendo chamam de crise, né? Mas eu não gosto desse termo crise, até conversei esses dias também numa entrevista sobre. Eu gosto de citar que a gente vive na metamorfose. Não é à toa que, em parte, infelizmente, está se fechando livraria sim, mas, em compensação, está se vendendo mais livros que antes, né? Então eu não vejo como uma crise, né? Uma coisa mais como uma metamorfose, né? E essa metamorfose vai acabar gerando alguma rusga, alguma asperidade para algum lado, né? Infelizmente, para bom ou para ruim. E dentro disso, o campo independente surge com a possibilidade muito firme de uma possibilidade de se fazer livro no Brasil. E até porque a gente hoje vive no que se chama, né, o tempo do autor, né? O autor é o centro, né, do mercado, pelo menos não sei se a palavra seria o mercado, mas no centro de todo o processo da literatura, hoje é o autor. O autor tem que estar presente, né? Isso parece óbvio, mas não é. Ao longo da história isso não acontece. Tipo, acho que até a década de 80, a gente, ou 90 mesmo, começo dos anos 2000, a gente tem as casas editoriais,
né? Que, enfim, o autor não precisava estar circulando com os livros por aí, conversando com os livros por aí de uma forma tão profunda quanto hoje é necessário. Antes a gente também tinha essa questão da importância do crítico também nesse campo, hoje já não mais. Então hoje a gente vive o tempo do autor, né? Então o autor, independente de estar numa grande casa editorial, né, precisa estar vendendo seu livro, precisa estar no meio do mundo, né, divulgando seu livro, conversando sobre o seu livro. Então a gente vive nesse tempo do autor, né? Nesse tempo do autor, há um alargamento, uma possibilidade maior que o mercado independente oferta, né? No meu caso ainda é um pouco mais amplo isso, né? Porque para além de independente, que é um conceito assim meio que fluido, eu sou autopublicado, né? Então eu produzo o próprio livro, né? Penso o próprio livro, comercializo o próprio livro, divulgo o próprio livro, né? Então é o autor dentro de todo esse processo desse mercado, né? Então e vejo assim nesse momento que cada dia que passa com esse alargamento de possibilidades que o mercado permite, possibilita, que há esse espaço, né, para essas outras frentes, né? Cada vez um pouco mais, né? Cada vez um pouco mais. E trazendo coisas assim, antes impensáveis, né? Como era impensável publicar um livro aqui em Varjota, vender um livro aqui em Varjota no começo dos anos 2000, né? Era impensável isso. Eu tinha que estar minimamente em Fortaleza, né? E tal. Então hoje é possível isso, né? Eu editar o próprio livro aqui, até imprimir o próprio livro aqui, uma gráfica de pequena tiragem, e tal. Então é possível essas possibilidades, né? A questão da publicação eletrônica também. Enfim, são muitos campos que estão acontecendo que possibilitam sim esse acreditar, esse alicerçar desse autor independente nesse momento, né? E digo mais, cada vez mais ainda, né? Acho que com esse passar desses próximos anos, a gente vai ter ainda um alicerçamento ainda mais forte desse fazer independente, né? Que a gente já está vendo de alguns anos, né? Já praticamente um fortalecimento muito forte nos últimos 15 anos, basicamente, né? Então é uma coisa que eu fico bem otimista, né? E feliz de participar, né, desse movimento tão bonito, né? Que redescobre o Brasil em algumas possibilidades, né? Então é isso, né, Mauro? Isso é verdade, isso é verdade. Cultura Alternativa entrou aí também, um pessoal muito bacana, a Ana de Hall e a Agnes também, gente boa pra caramba. Bom, galera, é o seguinte, nós estamos com o Mailson Furtado aqui, ele já falou algumas coisinhas muito interessantes, e por falar nisso, nessa questão do autor estar e ter que trabalhar o seu livro, e você faz uma coisa interessante que eu também faço, né? Você falou, né? Pensar o livro, ver capa, isso, aquilo, trazer praticamente tudo, né? Dá tempo de fazer tudo, Mailson, junto com as outras coisas, texto religião, isso, aquilo. Tem hora que enlouquece, não? Como é que é essa história aí? Antes da pergunta. Não dá, tem que dar, né? Hoje eu, quer dizer, sempre trouxe a literatura desde que comecei a produzir de uma forma muito profissional, vamos dizer assim, né? E nesses últimos anos, né, esse pedido que a própria área me fez em si, me obrigou a me dedicar cada vez mais em questão de tempo, né, em questão de leituras, em questão de intercâmbio, né? Então tem que dar, né? E o tempo também às vezes é aliado disso, né? A pressa às vezes a pressa às vezes atrapalha a gente, né, e tal, né? Então tem que dar tempo. Mas eu estava falando com relação a voltar e tudo mais, estava com saudade de Brasília, de outros eventos, com certeza. Aos poucos estão voltando as feiras literárias, né? Nós tivemos agora, recentemente, a feira de Pernambuco, a Bienal de Pernambuco. Não sei se você participou dela. Eu participei de uma forma híbrida, eu estava em Brasília, mas fizeram um vídeo comigo, uma entrevista, e foi expedida por lá. Eu queria saber como é que você vê esse retorno, como é que se você está participando de alguma feira de alguma forma, ou seja, virtual, ou se de repente 15 minutos vai e volta para casa, como é que está sendo esse processo aí, meu querido? Estou, sim, participando de muitos eventos virtuais ainda, presenciais ainda, só os que a gente já está inventando por aqui, né?
Então agora no fim do mês, no fim do mês eu estou participando da Fritabira, né, a feira de Itabira, terra de Drummond, Minas Gerais. Tem um evento também, tem alguns eventos pontuais assim, né, para além das feiras também. Vez ou outra participo de algum momento com o Sesc. Estava participando até semana passada do Circuito Arte da Palavra do Sesc, que também esse ano foi todo virtual, né. E estou vendo realmente essa questão de reabertura, né, e acho que a gente vai caminhando devagarzinho, devagarzinho. Creio que no ano que vem a gente já vai estar voltando presencial como a gente quer, né? Mas sempre com aquele pé atrás na questão do cuidado. Eu acho que isso não vai findar, não vai se esgotar, não. Né? E por outro lado, essa questão do virtual, acho que vai se perenizar mesmo, vai se firmar em si. Se firmou, no meu entender, já e tal, né, para todos esses eventos que vão acontecer para diante. Na toa que até de Pernambuco foi um evento híbrido, né? A gente foi um evento presencial mais híbrido com essa transmissão. A Flip, na verdade, antes já era assim, né? Desde de muitos anos já a Flip já faz esse processo já também de transmissão ao vivo, que é muito legal e tal. Né? Então eu acredito que isso vai se somando, vai se somar, né, aos próximos eventos, além desse cuidado sanitário que realmente mudou as nossas vidas, né, ao longo desses últimos 2 anos, né. E tô otimista, né. Foram momentos tão duros, né, esses últimos 20 meses, praticamente. E tô otimista, né, com essa reabertura desses campos tão necessários a gente, para a gente respirar de fato, né. Com certeza. Respirar, conhecer pessoas, conhecer, né, os leitores também, que essa parte eu também acho muito interessante você estar dentro da feira, você estar com o seu livro, ou mesmo, né, passeando, vendo novos, conhecendo novos escritores, ou revendo os amigos, e principalmente os leitores, né, o pessoal conhecer, tem essa parte que antigamente não tinha. Né, realmente era difícil a gente ir em feira de livros, a gente encontrar um escritor. Né? Hoje em dia está mais fácil desse contato. Sim. Realmente teve É o tempo, um processo. é, é Eu o tempo conheci do você autor, né? praticamente por causa da Feira do Livro de Brasília, né? É isso. É o tempo do autor, né? Essa tradução que eu falo, é o tempo do autor. É mais um reflexo desse tempo do autor que a gente vive. O autor tem que estar no meio do povo. Né? Ou, como diz o Milton Nascimento, o artista tem de estar onde o povo está, né? É E é verdade. isso. E por falar nisso, e por falar nessa questão de onde o povo está, do artista, em novembro você realiza uma oficina de poesia. Como é que será esse trabalho? Como é que é isso? Que história é essa? É pelo CEF, não é? Como é que é? Mas, Dá na para falar verdade, eu alguma já coisa? tô. De repente os bastidores querem saber, mas não pode. Não, eu quero sim, é até interessante você trazer isso. É, tá sendo. Eu já dei algumas pequenas oficinas, né? Curtas oficinas ao longo desses últimos anos. E agora em junho veio uma proposta do SESC muito legal, né, de dar um curso de média duração. E estou dentro desse curso, né, agora pelo SESC Ceará, né, virtual também, com a turma de todo o Brasil. Está sendo bem legal essa experiência, né, que vai findar agora em novembro. Né, então já estou dentro desse curso, né, é uma vivência de criação, provocação poética, né, como eu gosto de trazer. E agora em novembro, né, comecinho de novembro, né, as inscrições já estão abertas também, também uma vivência, uma oficina dentro da LabPub, né, que é uma escola voltada para a questão editorial, para o mercado editorial em si. Tem vários cursos interessantes voltados para a questão editorial, seja de tradução, de revisão, de diagramação, enfim, vários cursos assim voltados para essa área mesmo da produção do livro em si. Né, e eu vou estar ministrando essa oficina, essa vivência de poesia, né, de provocação, de criação poética, também com o pessoal da LabPub, né. Tô bem ansioso, assim, está sendo um momento diferente assim desse meu trilhar com a literatura, né, vindo essas novas possibilidades, né, também que a literatura nos permite, né. Então partilhar um pouco desse meu trilhar, dessas minhas leituras, né, ao longo desse trilhar já de praticamente 15 anos que trabalho com a palavra, né. E é isso, né? Então, quem se interessar, está já aberto lá as inscrições, né? Legal, é isso que eu ia perguntar. Como é que faz inscrição? Como é que é? Como é que entra? Entendeu? Principalmente o virtual, né? Porque o presencial aí só quem É tiver tudo com ele. virtual, é.
tudo virtual. As inscrições é feita no site da LabPub. Essa escola é LabPub EAD, né? Uma escola de educação à distância e tal. Aí você pode ir lá, é facinho, né? Oficina de criação poética com Mailson Furtado. Vai ser um custo, oficina de 16 horas, né? 12 horas. Deixa eu agora perder. 16 horas, calma. 16 horas com o pessoal da LabPub. Certo? Então, vai lá, vai ser bacana. E antes da gente falar dos livros e do novo livro, eu quero saber também umas coisas. Eu sei que você faz teatro. Como é que foi? Como é que está sendo? Como é que está essa criação do teatro na pandemia? Claro, né, a gente não tem condições de ter os espetáculos, mas como é que está sendo a sua vida pandêmica, infelizmente, né, para muitos, né? Para a gente aqui é meio complicado, né? Mas quem vive da arte. Olha, Mauro, o teatro em si foi assim, foi um baque muito forte assim que aconteceu para a pandemia, com a pandemia em si. Infelizmente, nesse atual momento a gente está até meio que inerte, né? O grupo a gente está mais trabalhando mesmo com nossa sede em si, com algumas ações pontuais em si. Fizemos recentemente, agora em agosto, fizemos um espetáculo, né? Nosso primeiro espetáculo, depois de todo o fechamento e tal, foi bem bacana a experiência. Mas no momento a gente está mesmo só seguindo, só com a nossa cartilha de repertório, né? Que são três espetáculos que a gente está. Pensamos subir um espetáculo, acabou não rolando, né? Então a gente está nesse momento que acho que grande parte dos grupos passa, né? Com o momento de análise do grupo e tal, né? Porque foi um momento bem de bastante baque, né? E agora a gente está voltando com algumas ações da nossa casa, né? A gente tem uma sede de teatro aqui, a gente está voltando com essas ações, mesmo com produção cultural, né? Está sendo bem legal esse retorno, trazendo algumas pessoas de algumas outras cidades aqui do entorno. E do Nordeste em si, recentemente tivemos o lançamento do Thiago Medeiros, ele é de Caruaru, né? Veio por aqui, fizemos o lançamento do livro dele lá e tal, e é isso, né? Estamos correndo como é possível, né? E reencontrando novamente essa força para seguir adiante. Certo, a gente tem que seguir adiante, a gente tem que achar, né, os meios para de repente voltar e com certeza, como você falou, aos poucos, acho que ano que vem a gente consegue um pouco mais essa volta, né, essa abertura, mas com todos os cuidados, que eu também concordo com você, acho que a gente não vai simplesmente vir com tudo, a gente vai sempre com o pé atrás, devagar, mas temos que Tem isso, né? fazer, né? Temos que fazer. Querido, A Cidade é o livro. Esse livro, gente, eu ganhei esse livro desse cara. Como eu conheci esse cara? Muito lindo. Mas depois eu conto essa história. Porém, você lançou em 2019 o Nômade e também está com um novo Ele. O que que é diferente? O que que tem de diferente da cidade? E, né, os dois livros, tanto o Nômade quanto o Ele, o que que tem de diferente com relação à cidade? E também Ele é você? Também acho que sim, sei lá. É assim, Maurício, essa pergunta é dúbia, né? Porque tem uma resposta dúbia, na verdade, porque é sim e não, né? É um livro totalmente diferente em tudo e ao mesmo tempo é muito parecido em muita coisa. Por que é diferente em tudo, né? Porque eu sempre digo que eu nunca estou sossegado com as coisas que estou fazendo. Mandar um beijo para Simoni, que está entrando aí, querida poeta lá do Rio Grande do Sul, né? Mostra a capa dele pra gente. Qual dos você vai mostrar? Que é Ele? Nômade, né? O Noelle tá Nômade aí, primeiro. Noelle. Eu vou falar do Nômade primeiro, galera. A Noelle assinou a orelha, cara. Que tem uma... Olha, Noélia Ribeiro, né? Show de bola. É um presentaço esse, né? Mas isso aí é o quê? Então, Uma Nômade. sandália? Mostra ali de novo aí pra galera. Fala um Um pouquinho par de dessa chinelos. capa. Par de Um chinelos chinelo. aqui. Olha que legal, cara. Muito bacana isso. Que capa bonita. Parabéns. Obrigado. Pois é, aí o Nômade é um livro novo e ao mesmo tempo não, né? O que aconteceu? Ele foi lançado agora, na verdade, nesse agosto, né?
chegou da gráfica agora em agosto, era um livro que já estava pronto desde 2019, né? Já tinha falado até contigo sobre. E ele acontece assim, né, com uma espécie de desengasgo de alguma coisa que estava presa, né, de algumas produções que estavam guardadas já há algum tempo e tal, né? E enfim, né, aconteceu do prêmio do Jabuti 18 e enfim, a minha obra chegar ao país de uma forma um pouco mais osmótica, né? Um pouco mais fluida. E tal. Aí veio muitas as questões, né? Ah, a gente quer ter os primeiros livros, como é que a gente adquire e tal, e não sei o quê. E os livros já tinham esgotado, né? Foram tiragens curtas, pequenas. E analisando, na época, os dois primeiros, né? Não tinham motivos para mim relançá-los ipsis literis como foram publicados, né? Por algumas questões editoriais, por algumas questões literárias, né? Acho que poderiam tenho certeza que poderiam ter ficado melhores com os olhos de hoje, né? Isso é importante dizer, né? Com esse triado de hoje. E não tinha motivo para mim lançá-los dessa forma com essas questões que eu trago. E eu pensei, repensei, o que, é que eu vou fazer, né? Enfim, e nesses dois projetos tem coisas muito caras para mim, muito importantes, até porque foram trabalhos que me contam um pouco do meu trilhar, né? Da minha história. E eu fiz um garimpo, né? Passei um tempo fazendo um garimpo desses textos, desses dois livros e alguns textos assim que estavam guardados, escritos nessa época, inéditos. Fiz um garimpo, consegui selecionar 43 textos, com alguns dizeres que eu achei que tinha alguma potência, e reli-os, né? Reescrevi os que pediam reescrituras e acabei por montar esse trabalho. Então é um trabalho que saiu agora, é o mais recente, mas por conseguinte é o primeiro, né? Porque traz essa minha primeira experiência com a palavra lá no começo do meu entendimento enquanto autor, enquanto escritor, né? E tal, né? Então é um livro assim que teve um sentimento bem diferente dos demais, né? Para sair. A capa, o livro é nômade, né? Então eu gosto muito desse sentimento de caminhada, né? De rotas, de rumos e tal. E eu gosto muito dessa figura do passo, né? E eu acho que o passo nesse sentido eu consegui simbolizar através desse chinelo que em determinado ponto, se a gente for pensar, ou é um começo de uma estrada, ou o fim de uma estrada, ou é a própria estrada, né? Então ele simboliza isso, né? E foi uma proposta, né, pensada por mim, né, e colocada em prática pelo meu amigo Renâncio aqui, que é meu capista e tal, e fez o trabalho, fez a capa, ficou um trabalho que eu gosto muito. E acho que representa um pouco dessa ideia que acredito, né? Então esse é o Nômade, né? Maravilha. Vamos ler um poema do Nômade? Opa, bora. Depois eu falo um pouco do ele. Isso. A Noélia está dizendo aí, mas já sinalizava que estávamos diante de um poeta brilhante. Concordo plenamente. Opa, obrigado, viu, Noélia? Assim, é muito marcante a leitura de Noélia, ter Noélia nesse livro, né? Porque eu acho que eu já falei algumas vezes, já disse isso para Noélia, já disse em alguns outros momentos, e ainda mais você que é de Brasília, aí nesse lugar que amo, o meu encontro, em parte, com a palavra se deu com a geração 70-80, né? Essa geração, a mimeógrafo, marginal, seja como seja chamado. E, enfim, tive essa ligação muito forte com essa geração, com essa turma de poetas, de autores, de escritores, que construíram esse momento da história da poesia nacional. Então tem outro foco que é muito importante para mim, que são movimentos juvenis acontecidos no Brasil ao longo da história, e enfim, tem alguns que me marcam muito, né? Alguns no Rio, outros em Brasília, em São Paulo, e o de Brasília em especial, né? Pela música, pela poesia em si,
né? E o meu encontro com a poesia se deu por conta dessas manifestações, né? No primeiro momento, né? Então, esses poemas foram escritos justamente nesse momento, e tal, né? E, e é muito legal ver, né, a Noélia, que é uma pessoa que participou de todo esse movimento, né? Está dentro desse livro, enfim, participando, colaborando com a construção que já era dela de alguma forma, né? Legal. Inconsciente ou não, já participou de alguma forma, e tal, né? Então é muito marcante esse aceite dela para trazer o brinco, né, dessa orelha, né? E assim, muito da voz desses poemas, né? Desses poemas são geralmente curtinhos, tem um rascunho lá, né? Nas sacadas da poesia marginal, a ironia, a brincadeira, né? O despojamento em muitos casos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito desde sempre, né? E tal, né? Então tem muito disso, né? Dessa voz, né? Um poeminha aqui, multidão, pessoas no mesmo lugar, a fazer, a buscar, a olhar as mesmas coisas, não cansam, não cansam, não cansam. Realmente. Tem muitos desses poemas traz essa questão dessas brincadeirinhas, né? Deixa eu pegar aqui outras nesse sentido. A liberdade me liberta a delitos e preso a me manter liberto. No interesse, tudo é permitido. A invenção do que é correto. Então, Legal. Estão perguntando aí, Maílson, o seguinte, a Rosângela, aqui, que é de Brasília, até aqui do entorno, ela está perguntando se você participa de projetos fora do país. projetos literários seria. Acho que. Projetos literários fora do país. Beijo, Noélia. Noélia tá Beijo, Noélia. saindo. Tchau, tchau. Obrigado aí pela presença aí da Noélia. Obrigado pela presença de todos também. Estamos aqui com mais bastidores, Noélia tá. galera. É o seguinte, antes dele falar do ele, que eu acho que ele é ele, mas tudo bem, a gente vai falar dele. Ele estava falando sobre a questão desse processo de vários movimentos que fizeram com que ele encontrasse a poesia e que esses movimentos, com certeza, são musicais. Para quem não sabe, o Aécio Furtado é roqueiro. Ele adora música, adora rock and roll, entendeu? Mas, enfim, é o seguinte, a Rita Lee disse numa música que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, porque essa vida é muito louca e loucura pouca é bobagem. Qual é a cara do poeta brasileiro, do escritor brasileiro? Olha, hoje tem de tudo, né? Na verdade, na verdade acho que tem de tudo, né? A gente vive num momento de nessa questão dessa pós-verdade. Essa pós-verdade amplia muito a questão do conceito, né? E permite a pluralidade aceita em todas as suas plataformas, pode-se dizer. A literatura não é diferente, né? Então, a gente tem desde dessa literatura voltada para essa coisa irônica, né? Essa palhaçaria às vezes, e tal, né? Até o hermetismo e tal, como já foi citado em alguns momentos da literatura. Não vale generalizações para nenhum canto, entendeu? Na época que saiu essa matéria sobre o hermetismo e tal, gerou essa discussão justamente por essa generalidade, né? Que não dá para generalizar nada, entendeu? E tal. Às vezes até um próprio artista na sua própria obra vem conversar. Tipo, o Nômade é um livro totalmente às vezes de galhofa, né? Um livro inocente às vezes. Já outros tem um quê um pouco mais áspero, né, e tal. Enfim, né? Então tem as suas várias possibilidades
né, e tal. Então não tem como dar rosto, né? Na verdade são tantos e tal. Né? Só concluindo aquela questão lá não sei se a Sim, Rosângela claro. sobre os projetos, acho que ela fala de literários, né? Tem alguns já trabalhos publicados fora, né, do país e tal, né, em Portugal, né, agora no começo do ano, no primeiro semestre de ano que vem vai sair uma antologia poesia brasileira contemporânea na França, né, que estou participando também. Aparece alguma outra vez algum convite interessante para a gente divulgar poesia por aí. Estamos na peleja, né, na luta, né, é isso. Sempre, sempre, né, meu? Com certeza, sempre. Que maravilha, que show. Bom, e aí? Ele é você? Alguém pegou e falou assim: pergunta interessante, pergunta legal. Ele é você é ele, como é que é? Como é que é essa história desse livro? Que eu estou muito curioso e a galera também. Como é que é isso? Ele é ele é um livro muito querido para mim, né? Não sei se ele vai dar em alguma coisa, mas assim é um livro que tem uma história muito ímpar, assim, diferente. Todo livro tem uma história muito diferente uma da outra. O ele tem essa história muito particular. Foi um livro que passou quase uma década, né, para ser escrito. Comecei a escrita dele em 2013, né? O primeiro mote, né, o que veio a ideia em 2013 e foi publicado ano passado, em 2020. Então foram 7 anos assim pelejando com ele, trabalhando e tal, né? Enfim, então ele é um livro poema, tá? É uma narrativa, é uma narrativa, né? Meu primeiro livro que traz uma narrativa, uma história bonitinha lá, se propõe a contar essa história, esse início, esse meio e esse fim. Isso não nessa ordem necessariamente, mas há essa tentativa de dizer essa história com um caráter epopeico em si. Então vai misturando essas coisas, né, contando a história desse homem trivial, né, desse ser humano trivial, que nem ele mesmo às vezes se enxerga, né? Então é um ele justamente por essa visão dele próprio em relação a ele mesmo, né? Então ele se enxerga como uma terceira pessoa, né? Então não deixa de ser também parte de mim, né? Não tem como não ser também parte da gente em si. Às vezes esse enxergar por um terceiro prisma, um terceiro olhar, se ver por um espelho e tal, né? Então não deixa de ser também, né? Tem algumas experiências, né, que cruzam um pouco a minha estrada, mas assim, não anda longe assim de ser um livro autobiográfico, não. O A Cidade talvez seja um pouco mais, né? E tal, né? Então é um livro que tem essas nuances, né? Tem essas misturas, esses atravessamentos com algumas possibilidades estéticas, né? Eu gosto de experimentar, né? Então a cidade é uma coisa, já viu que o nome de outra coisa totalmente diferente, ou ele é outra coisa totalmente diferente, né? Mas acabam se costurando em alguma forma, em algum ponto, né? Há esse ponto, sim, mas assim, são experimentalismo, né? Sempre buscam um caminho que eu quero ir por aqui, né? Quero contar isso de alguma forma e tal. E também ele é um livro de negação, né? Vou tentar contar essa história, mas é um livro. Como no começo até do projeto eu chamava até ele, né? Tinha até um subtema assim, né? Ele ou a epopeia rasa de um homem sem história, né? Então eu vou contar a história, o livro conta a história justamente de um homem sem história. Então é uma história que já se nega, né? Então em parte um livro que vai se negando dentro dele próprio, né? Nessa perspectiva metalinguística também. Então o livro que vai brincando com ele mesmo, né? Aí tipo o livro começa dizendo que o livro vai começar agora, nessa história vai começar agora, mas eu não tenho nada para dizer, então não tem por que você seguir. Se você quiser ir, pode ir. E vou brincando ao longo da história com essas coisas. Então tem um pouquinho das ironias, das brincadeiras que tem lá no Nômade, né? Então isso já se parece um pouquinho, né? Aí a questão do correr, do martelar, do ritmo, se parece um pouco com a cidade, né? E tal. Né? Então essas coisinhas vão se entrelaçando. Aí tem hora que eu vou me meter na história, ou um narrador em si, seja quem for.
né, que está contando essa história dessa terceira pessoa, né, um livro contado em terceira pessoa. E no momento o autor perde personagem, né? Então chama em parte o leitor para trazer de volta esse personagem. Então tem essas brincadeirinhas, né, e tal, né, ao longo de todo o livro, né? Então é um livro que vai brincando, né? É meio que brincante com o leitor de alguma forma, né? Vai tentando puxar o leitor de alguma forma com essas brincadeirinhas assim, vezes com graça, vezes sem graça, não sei, depende muito da harmonia do leitor no momento No da momento. aventura, né? A Ruth está dizendo que tem classes sociais, evolução, infância, adolescência, vida adulta, influência do Leminski. Perguntaram por que É. você ainda continua nas publicações independentes também. Que você falou um pouquinho sobre a questão da publicação independente, mas se você quiser responder por quê. E agora, antes de você responder isso, eu quero até fazer uma análise aqui que eu estou falando. Eu falei, caramba, então a cidade é um local onde o nômade anda, que ele é ele. É isso. É isso. Os livros se conversam em si, né? Os livros se conversam de alguma forma, sim, né? A cidade tem essa característica de ser um livro verbal, né? Um livro em ação, em andamento, que convida a um passeio. O Nômade é justamente isso, né? O Nômade também é um pouco dessa minha experiência, nômade mesmo, né? Pegar o termo mesmo nômade em relação a alguns experimentos literários. Não à toa meu primeiro livro. Então passeio muito por muitas coisas, né? Eu vou desde um poeminha lá metrificado, bonitinho, todo marcadinho, né? E tal, até quadrinhas, né? Até haikais, até poemas que não tem nada a ver com nada no sentido de metrificação, vamos dizer, ou poemas mesmo que simplesmente poemas que brincam com a própria língua, né? Tal, que é uma experiência às vezes que eu gosto muito também de fazer e encontrei muitas coisas interessantes ao longo desse caminho nessa perspectiva. Então eu vou brincando com essas coisas. E o Ele é um tanto disso também, né? Tem umas coisas também do movimento em si, né? Tem um trilhar, né? Tem uma estrada para ir, né? Tem esse personagem para ir caminhando ou sendo empurrado para a história, né? Então tem essa coisa dessa ação que eu gosto muito, né? Dessa ação, e essa ação às vezes geográfica, né? Eu gosto muito dessa. Não à toa, até meu próximo livro tá com um título chamado Esquinas, né? Que eu acho que conversa também com toda essa coisa também, entendeu? Né? E vai se somando a coisa, acho que vai montando alguma coisa que vai se nos cegando e tal, né? E se dizendo para além. Mas esse projeto é só Falar lá em para esquinas, daqui uns Brasília 2 não tem anos. esquinas, né? Acho que tem, cara, eu não sei. Eu encontrei algumas esquinas aí. Mostra. A esquina não no sentido como a gente encontra por aqui, mas acho que tem, sim. Tá, com certeza. É, Mostra a capa do Ele pra galera. Acho que tem gente que não viu, não conhece. essa aqui é um encontro. Essa aqui é também do Renan. Essa capa é um trabalho assim que eu gosto. Teve uma parte do conceito que é meu, né? Eu queria muito que a capa tivesse esses passos, né? Como tem aqui. Olha só. Queria muito. Né? Então a minha ideia inicial era esses passos, né? Era esses pés caminhando e tal. Não sei se caminhando, mas passos, né? No Traz também a Nômade eu queria o referência do chinelo. Nômade, né? Traz a referência do Nômade, que são os chinelos, né? Que de repente É, ele pega e tal, e é, segue. E ao tem. mesmo tempo a É, cidade, que você está aí passando pela cidade ou por algum local e tudo mais. é. Só que eu queria esses pés, eu queria o foco nesses pés, nessas pegadas que esse homem traz. Só que esse homem realmente eu queria um homem assim que na época eu pesquisei muito alguma caricatura, alguma figura, alguma coisa que pudesse me remeter, a gente riscar muita coisa, que remetesse a alguma coisa de um homem não pensante.
né? De um homem Isso não está escrito pensante, no né? mapa. Porque levado. Não, aí essa ideia foi do Renâncio. Aí essa ideia aqui foi o quê? Eu tava mexendo assim, stalkeando esses bancos de dados, banco de imagens do Google, e achei uma imagem, praticamente essa imagem aqui, essa imagem aqui no seu CERN, era uma imagem de propaganda de uma mochila. Ou seja, o mais importante na imagem não era o homem, não era o passo, era a mochila, essa bolsa que ele tá levando aí. E tava, a imagem tava, ou seja, tava cortada a cabeça do homem. Aí, cara, é isso que eu preciso, o homem não pensante, entendeu? Aí entreguei essa foto pro Renancio. Aí o que o Renancio fez para tornar, acho que a capa muito massa, assim, aí, o conceito muito legal, só inverteu, né? Colocou de cabeça para baixo. Acho que deu efeito, sim, triplicou o efeito que eu queria, né? E tal, e trouxe essas retas, né? Essas linhas que já viram meio que uma marca do meu, do meu, do Livros. meu processo editorial, né? E tal, né? Então essas coisinhas da edição acho que vão conversando e vão traduzindo um pouco do que a obra é também, né? Então é muito importante para mim essa conversa da edição, com a produção da ideia, do conceito do livro em si, né? O livro, para mim, é um produto, um conceito, tá hoje muito, muito importante. Por isso que às vezes demoro muito assim para pensar uma ideia, um conceito de um livro. No minimamente 2, 3 anos, né? E tal. O Esquinas eu já estou trabalhando há mais de um ano, né? Já, e acho que só sai daqui uns 2 anos por baixo e tal, né? Então é um tanto disso, né? O ele passou 7 anos para ser, né? E É, tal. vou começar a te chamar de João Cabral de Melo Neto, cara. Porque João Cabral tinha essas coisas, a gente Não, demorar a fazer os seus mas poemas. eu aprendi. Não sei se é porque eu vacilei muito nos meus primeiros trabalhos, no sentido pela pressa em si, né? Que acho que esse cuidado, que para mim, às vezes o cuidado não às vezes não é sinônimo de tempo, né? Mas eu preciso disso, né? E Não, mas acho que estou sabendo levar. eu estou falando assim, mas eu estou falando brincando, porque eu também estou com um trabalho aqui, eu acho que só sai ano que vem, no outro também, que é o Cine Cinema, que é um outro trabalho que eu tenho. Ontem eu estava dando uma olhada e tal, então assim, ainda estou pensando, quantos poemas e tal, enfim. Mas acontece, mas eu Uhum. sei como é que é isso, como é que é esse processo, que às vezes a gente realmente tem essa coisa. Ah, perguntaram, né, só voltando aqui, perguntaram para você por que ainda nas edições independentes, publicações independentes. Ah, sim, a pergunta da Simone, né? Sim, pois tem algumas questões, né? Que fui realmente descobrindo e fui conscientizando o próprio meu trabalho enquanto autor-editor. E foi assim foi um grande choque, uma grande descoberta para mim me considerar editor. Né? É até meio que óbvio isso, né? Porque assim, eu sempre produzi meus próprios livros. Mas eu só fui me dar conta, só fui me chamar editor, acho que 10 anos depois disso, praticamente, né? E essa conscientização desse papel de editor no meu trabalho literário foi muito importante para eu hoje fazer uma escolha por estar nesse caminho, por estar nesse campo ainda, né, e tal, né? Então essa é uma das questões. Outra é uma questão mesmo de, às vezes, eu me sentir mais livre, mais liberto em alguns pontos. Já tive algumas experiências com algumas casas, né? E assim, para mim ainda teve algumas asperidades que não sei, não foi bom para mim, não foi experiência. O projeto ficou bacana e tal, mas acho que ainda poderia ficar melhor. E acho que eu queria um pouquinho mais de tempo. Então, tipo, esse tempo que eu falo aqui nessa briga que eu faço aqui é um tempo meu, então eu que faço isso, né? Esse tempo é importante para mim. Outra vem até no sentido hoje de compensar em parte para mim estar nesse campo, financeiramente até, né? Eu consigo distribuir meu livro de uma forma um pouco fluida hoje, né? Cuido de tudo isso, desde a parte fiscal, de venda, de divulgação,
não sei se da melhor forma possível, mas consigo, dentro das minhas possibilidades. E eu gosto disso, de estar amarradinho a essas coisas a mim. Eu gosto desse trabalho em si, né? E outra que eu sinto que eu consigo, dentro dessa forma, possibilitar que o meu livro chegue de uma forma um pouco mais possível aqui no meu lugar. Até no sentido financeiro de ser, né? Eu ainda não consigo conceber muito essa ideia de um valor uniforme, de valor de livro uniforme para todo o Brasil. Não sei, há preços, eu acho. Né? Há lugares, né, com menor capacidade financeira, há lugares com maior capacidade financeira. Então, a minha cidade, nunca eu conseguiria vender um livro vendendo um livro a R$ 50. Isso para mim, trazer esse tema é algo que eu não consigo me sentir feliz nesse sentido, né? Tal. Eu penso nisso também, né? O livro chegar às pessoas que eu acho que tem que chegar. E as pessoas que eu quero que chegue também. Transformar minimamente o meu lugar em algum espaço leitor também. Então me preocupo com isso também, né? E tal. Então é uma coisa que esse fazer independente me permite, né? Eu demarcar o valor do preço do meu livro. Então isso é importante para mim também, né? E, enfim, né? É algumas das questões, né? Além daquela coisa que a gente conversou no começo, né? O mercado está cada vez se abrindo mais para essa possibilidade do independente em si, né? Exato. E é uma coisa legal, né? Uma coisa legal. Você já pensou em viver apenas de arte e cultura? Você já consegue fazer isso, não? Bom, pensar em viver com certeza, eu acho que a gente que trabalha com isso, né, sempre pensa, mas consegue hoje ou não ainda não? Olha, nesses últimos anos a minha maior renda é a literatura. Ah, E, tipo, tenho uma vida como dentista, né? uhum. Tenho um trabalho já de quase uma década de graduado como dentista. Mas nos últimos 4 anos, a minha carga horária teve que diminuir para mim abarcar o que a literatura está me pedindo, né? Uma coisa que me deixa muito feliz. E, inclusive, esse ano, né? Agora, não faz 3 meses isso. Uma coisa que foi me solicitado praticamente assim, né? Assumi o cargo de gestão pública aqui na minha cidade. E, infelizmente, não tive como continuar justamente por essa questão, né? Ou era uma coisa ou era literatura, né? Então, infelizmente, é uma coisa assim que está sendo solicitada, é a coisa que eu mais amo na vida, que eu acredito, e quero continuar assim, né? Então, é uma coisa que me deixa feliz em poder estar hoje vivendo de literatura, acreditando em viver de literatura, e nessa pequena cidade do Brasil. Acho que é uma coisa quase utópica, né? E tal. E é isso, né? Então tem um. Claro que eu sinto muito, né? Que essa minha história é algo muito ímpar, né? Coisa muito fora da curva, né? E encontro muitos amigos meus aqui da região sofrendo, né? E desanimados com literatura e escambau e tal, e tal, e tal, e tal. Mas enfim, né? Acho que é uma possibilidade de acreditar, pelo menos, né? E que é possível, sim, acreditar na arte enquanto um modo de sobrevivência também. Né? E é isso, mas precisa lutar mesmo, né? É uma coisa que necessita realmente desse cuidado, né? Dessa dedicação, né? Tento me Com dedicar o certeza. máximo que posso. Né? Com certeza você comentou algo que eu achei interessante aí na questão de, às vezes, o escritor, o pessoal ficar desanimado com a literatura, né, ou com a cultura em geral, que às vezes está fazendo, principalmente nesse período de pandemia, que abalou todo mundo, não foi só a gente. E às vezes eu te pergunto o seguinte: nessa questão, você que é uma pessoa que produz, faz a capa, né, e faz todo o trabalho editorial, tudo mais e tal, você não acha que muitos escritores teriam também que ver um pouquinho esse lado? Não estou dizendo que a pessoa tenha que fazer, que às vezes, né, até nem consegue, não porque
sejam incapazes, mas até pelo tempo e tudo mais, fazer todo esse processo, né, além da escrita, obviamente, mas de se preocupar, mesmo que esteja fazendo com uma editora, com alguém e tudo mais, se preocupar um pouco com essa questão do livro e ter o livro como o seu cartão de visitas, que às vezes eu vejo muito, e você sabe muito bem disso, ainda mais estando no editorial, vários livros, né? E muitos deles, às vezes as capas, algumas questões não tem uma certa adequação legal, e às vezes o cara não consegue o objetivo, a pessoa, no caso, não consegue aquele objetivo que é levar o livro dele, né, ao ponto que ele quer. Porque a gente sabe que tem o ponto da literatura que você faz com amor, que nem você faz, eu faço, eu acredito nisso, do preço, de tudo mais, né, do meu livro, é o preço que eu dou ao meu livro, é o preço que eu dou. O livro que a editora vai dar vai ser outra coisa que às vezes você não consegue nem brigar. Nesse sentido, e tem gente que pega o livro principalmente apenas para vender, questão de mercado. Ah, eu quero vender meu livro. Mas, às vezes, eu acho, essa é uma opinião minha, que às vezes o próprio escritor ele peca no produto dele em certos detalhes. O que é que você acha sobre isso? Mauro, tem algumas questões, mas isso depende de qual seja o caso, né? Tipo, Uhum, uma coisa que me marcou muito, assim, no meu... Eu tive uma experiência com a editora e tal, e eu meio que senti que, pô, eu não mandava em nada no projeto. Então, nesse sentido, o escritor não tem culpa, né? Porque é a casa que diz como tem que ser, a capa que tem que ser de tal forma, a diagramação que tem que ser de tal forma, né? E tal. E, assim, nesse sentido, o escritor não tem culpa. uhum, Quando o escritor tem a mão, né, para escolher e opinar e tal, e enfim, aí sim, né? Aí tem que cair para opinar, para indicar, para entender o que está se fazendo, o campo que está. E assim, foi até um erro que aconteceu comigo no primeiro momento. Os meus dois primeiros trabalhos são muito crus, né? Eu era um moleque, né, na época de. Estava começando a vida e fui fazendo os livros para aprender a fazer livros, né? E assim, no meu segundo livro, né, fui ver o que eu não podia fazer no meu terceiro livro, né? A questão editorial de ser, né? Então, às vezes esses erros são, são importantes nesse sentido. E assim, às vezes não é nem culpa da gente que é autor, né? No caso, na minha época. É porque às vezes como é que ele vai cobrar às vezes uma coisa que não sabe, né? E como é que ele vai saber que não sabe, né? Tem todas essas questões, né? Então é aquela coisa, vai fazendo para aprender mesmo. É uma coisa difícil de mensurar, né? Mas eu acho que isso cabe muito diálogos com o meio, né? Você encontra um meio, você encontra a sua turma, você encontra as pessoas que fazem, que trabalham com isso, e você vai ver os livros que estão sendo feitos, pega a melhor editora de. Quer aprender edição? Compra o que tu puder da melhor editora do teu país, entendeu? Em processo editorial e vai folhear o que diabo é que elas estão fazendo. Como é que elas fizeram isso aqui? Que papel é esse aqui? Né? E tal. Olha os recuos que elas fazem. Por quê? Né? Olha o tamanho da letra. Vai estudar tipografia e tal. Né? Então essas coisas são importantes, né? De entender. E a partir disso, se você quer trabalhar nesse processo também de edição, de entendimento da tua obra enquanto edição também, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante, apesar de você não ser o editor do livro, mas eu acho que é importante justamente para você trabalhar a sua obra enquanto o aspecto visual até. Né? A poesia precisa disso, né? Principalmente a poesia. Né? Então, o visual, né, para a poesia é muito importante. Né? É muito diferente, tipo, você é uma coisa assim que a gente não mensura, assim, tipo, você tem uma poética leve, uma poética fluida, uma poética solta, suave, né?
você nunca vai botar um poema desse num papel crochê. Porque senão o poema que é suave, ele vai ficar pesado. Né? O livro vai ficar pesado. Então essas coisinhas, né? Todas conversam de alguma forma, né? Enfim, né? Teu papel vai ser um pouco mais branco, um pouco mais turvo, né? Vai ter um tom mais de cinza, né? Coisas desse tipo infectam a leitura de alguma forma, né? E é importante esse conhecimento mínimo, né? Esse conhecimento mínimo de arte visual, esse conhecimento mínimo do poema enquanto elemento teatral, né? Desse entendimento mínimo do poema enquanto conceito sonoro, enquanto conceito musical, né? Vai escutar um grunge e sente a paulada da bateria e sente a suavidade da música, né? Essa coisa, né? Pega essa dicotomia e junta numa coisa só e leva, entendeu? Então é isso, entendeu? Maravilha. Enfim, todas essas coisas que se juntam todas para uma coisa que vai se construindo, entendeu? E tal. Então eu gosto muito dessas viagens, né? Desses pensamentos e tal, dessas experiências. Por isso que todos os meus trabalhos são, de alguma forma, tem alguns experimentalismos. Tem alguns que dão muito certo, tem outros que dão muito errado. Mas é isso, entendeu? A gente tem que ir tentando descobrir o mundo de alguma forma. Né? Maravilha, maravilha. Adorei. Querido, estamos no final do nosso programa aqui, da nossa entrevista, nos Ô, meu amigo. bastidores. Oh, mas tem uma pergunta aqui que eu quero saber aqui, antes da gente se despedir, antes de agradecer a todos aí, e principalmente pela participação também. Como você vê sua trajetória? Eita, cara. Eu não sei. Eu tô pensando mesmo no próximo livro. Isso sim. Acho que isso responde um pouco, né? Minha preocupação agora é o próximo livro. Vamos ver o que dá, né? Que é metade dessa trajetória, né? Cada passo de uma vez. O que foi, vai ficando, vai sendo escrito de alguma forma. Me orgulho dessa coisa que eu já construí, né? Desse alicerce que eu construí. Acho que consegui debater algumas coisas, né? Com isso que eu estou fazendo, né? E tal. Ser feliz, né, dessa área, né? Que eu tô, né, conhecer muita gente massa, conhecer a cena contemporânea e fazer parte dessa cena contemporânea do meu país de alguma forma, né? Isso é uma coisa que um menino de Varjota, enquanto moleque, nunca imaginaria isso, e tal, né? Então eu sinto muito feliz, né? E quanto a essa questão de trajetória, eu não tenho essa preocupação ampla, não. Então, eu estou muito preocupado no próximo livro, né? E é isso, né? O que vier, cada passo de uma vez, né? Vamos construindo. Maravilha, obrigado, obrigado, querido. Obrigado a todos aí que participaram de nos bastidores hoje, né? O pessoal também da Imaginário aí, da rádio, que estava com a gente também. Maílson, obrigado, obrigado mais uma vez por tudo, cara. Você é uma pessoa incrível. Você sabe que eu te conheci em 2018, tenho um grande respeito e admiração por você e pelo seu trabalho. Tenha uma ótima semana, todos vocês aí, a todos também dos bastidores, e deixo as palavras para você. Só queria te agradecer, Mauro, né? É sempre uma alegria conversar contigo. É muito massa todo esse bate-papo aqui, né? Sobre esses temas que eu adoro debater e tal, né? Nesse domingo à noite, que é um período interessante também, né? E agradecer, muito feliz de ver muita gente bacana, né? Tá por aqui, né? A Simoni tá por aqui, o Marcelo passou por aí também, a galera massa que tá por aí, que conseguiu estar por cá assistindo e debatendo um pouquinho também de Rosângela, gratidão, que esteve por aqui, né? Gratidão imensa, né? Por esta noite, por essa experiência, e continuemos essa labuta de encontrar, espalhar, provocar poesia nesse mundo. Maravilha. E se a galera quer os seus livros, além do A Cidade, o Bond, o Whale, tudo, como é que eles fazem para adquirir? Com certeza vai ter gente aí que vai, né, com certeza te procurar. Como é que a gente faz? Eu também sou Pode um, ir aqui direto. eu quero ele. Pode ir aqui direto no meu direct, né? Pode mandar mensagem aí que a gente manda. Tem uma lojinha lá no meu site também, mailsonfurtado.com.br. Você pode até comprar direto aqui no meu Instagram e ser direcionado para lá.
E todos os livros também estão disponíveis em algumas livrarias do Brasil. Você pode botar no Google, Mais Furtado Livros, que aparecem, tem disponível em algumas livrarias. E tem toda a minha bibliografia, né, esses meus livros, esses 5 livros já tem catálogo em formato eletrônico na Kindle também, né? Se você gosta de leitura eletrônica, está lá disponível também. E é isso, né? Maravilha, show de bola. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Galera, se cuidem. Nós ainda estamos na pandemia, apesar de ter algumas coisas assim, mas usem máscaras e tudo mais, principalmente se cuidem, não só por você, mas pelos outros também. Beleza? Ótima semana para todos. Domingo que vem estaremos de volta aí com Nos Bastidores. E todo sábado, às 11 da manhã, temos o programa Cruzeiro em Letras da Academia Cruzeirense de Letras. Perguntaram se você é da Academia Cruzeirense de Letras. Não, Maílson, não é da academia, mas na hora que ele achar, entendeu? Quer e se sentir mesmo assim, ele fala com a gente e a gente terá o maior prazer de tê-lo também na nossa academia. Obrigado, meu querido, obrigado a todos, boa noite mais uma vez. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigado.